Vamos lá, começando pelo comando, o fator central... Opa, deixa eu colocar a cor certa. O fator central que impacta a realização de prática de atividades corporais... Desculpa. O fator central que impacta a realização de práticas corporais ou atividades físicas no tempo de lazer no Brasil é a diferença, a inexistência, a diversidade, a variação ou a desigualdade. Vamos ver. O acesso a práticas corporais, atividades físicas, é desigual no Brasil. Bom, então o texto já começa concordando ali com o que o comando traz. A semelhança de outros indicadores sociais e de saúde. Em geral, PCAF, prazerosas, diversificadas, mais afeitas ao período de lazer, estão concentradas nas populações mais abastadas. As atividades físicas de deslocamento, trajetos a pé ou de bicicleta para estudar ou trabalhar, por exemplo, são mais frequentes na classe social menos favorecida. Aqui, há uma relação inversa e perversa entre variáveis socioeconômicas de acesso. Pronto. Tá aqui. Mas vamos continuar. Mas vocês percebem que inicia o texto falando sobre cenários diferentes para populações diferentes. E aí bate o martelo aqui que essa relação é inversa e perversa entre variáveis socioeconômicas de acesso. Esse é o ponto. Mas vamos continuar. As maiores prevalências de inatividade física foram as mulheres, pessoas com 60 anos ou mais, negros, pessoas com autoavaliação de saúde ruim ou muito ruim, com renda familiar de até 4 salários mínimos por pessoa, pessoas que desconhecem programas públicos de PCAF e residentes em áreas sem locais públicos para a prática. Ó, aqui, vulnerabilidade social, né? Mulheres, pessoas com 60 anos ou mais, negros, baixa renda. Então, vulnerabilidade social. Essa é a relação. Vamos ver. O fator central que impacta a realização de práticas corporais e atividades físicas no tempo de lazer no Brasil é a diferença entre homens e mulheres. Não. É sem programas públicos. Então, existem. Diversidade de faixa etária. Não, não é sobre isso. Aqui é para quem é muito literal e lê aqui, ó, pessoas com 60 anos ou mais. Não é sobre, entenda, não é sobre idade, é sobre a vulnerabilidade desse público, entendeu? Não é diversidade de faixa etária, não é isso. Variação de condição étnica. Não, a mesma coisa do que a C. Entendam, essas duas alternativas, elas trazem um raciocínio muito parecido, que pega uma parte do texto e reduz aquilo. Então, só porque citou negros aqui, aí coloca variação de condição étnica. Gente, é muito reducionista isso. Quando se coloca pessoas com 60 anos ou mais, negros, e vai listando, nós estamos falando de uma vulnerabilidade social, nós estamos falando de um contexto que tem a ver com essa vulnerabilidade desses grupos de pessoas. Entende? Então falar diversidade de faixa etária, variação de condição étnica, é muito reducionista. E outra coisa, são 2 pontos aqui. Tem outras coisas. Falou das variáveis socioeconômicas, falou com renda familiar de até 4 salários mínimos por pessoa. Você tem que ter uma alternativa que traga a ideia de todas essas coisas que foram citadas, não uma coisinha específica, outra coisinha específica. Vamos ver, tem que ser aí, pelo amor de Deus. Desigualdade entre classes sociais, essa. Isso abarca tudo, tá? Primeiro que fala das variáveis socioeconômicas de acesso, essa já era a nossa resposta.
Mas todo esse contexto aqui de baixo nos traz uma vulnerabilidade social, e a vulnerabilidade social está diretamente relacionada à desigualdade de classes sociais. A alternativa correta é a letra E.